Amigos, irmãos, bom dia. Que luz é esta que envolve todo o planeta, radiando o amor divino e que nós ainda não conhecemos, não sentimos? Abra o seu coração para que essa manhã você sinta-se iluminado pelo amor de Deus a irradiar na sua casa mental esta luz que nos fortalece e nos faz crescer diante dos fatos que a vida vem nos mostrando. Que Deus te abençoe, que tenha um bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5º, o item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperais, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas de amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei os olhos para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homem, dar-se-á, não reconheçais o poder de vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitudes e ventura os vossos dias? Dar-se-á, não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenhai adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória que se triunfasse, embora devesse o corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Amado Jesus, que o seu Evangelho possa ampliar o nosso olhar, que possamos, Senhor, sentir as emanações sublimes do seu amor, a sustentar-nos na fé, na coragem, para que possamos alimentar a nossa vontade de esperança, de crescer para um novo porvir de glórias, cujas benesses do seu amor estarão sempre dentro de nós. Mestre querido, que sintamos nesta hora do Evangelho, irmanados em pensamentos, a fim de que nossa estrutura íntima se ilumine
e que possamos projetar para todos aqueles cujo momento nosso pensamento busca, a fim de contribuir com o bem-estar, seu equilíbrio e suas emanações de luz. Obrigado, Jesus, por esses momentos que são oásis que nos abastecem, junto a tantos corações, cujas vibrações se fortalecem em elos de luzes, para que nós possamos também contribuir com a dor dos nossos irmãos lá fora. Obrigado, Jesus, que a sua paz se faça sempre constante em nossa consciência, que assim seja. É preciso, queridos irmãos, entender o próprio sentido do texto. O mal é o remédio. Parece até uma coisa estranha, né? Falar que o mal é o remédio. Mas nós estamos falando das lutas íntimas que aos nossos olhos, como homens, achamos que são pesadas, que são difíceis, portanto, nos traz o cansaço, nos traz o desânimo, e isso nós vamos nos adoecendo. É um texto sublime que Santo Agostinho nos traz, quando ele nos convida a refletir nas palavras de Jesus. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sobre a sua égide e não mais sofrerá. Meus queridos irmãos, por que restringimos tanto a nossa vida, do nascimento ao túmulo? Por que não mergulhamos em nós para levantarmos, fazermos a autoavaliação do que temos feito com o nosso tempo? De que forma temos procurado sanar as nossas dores, geradas por nossa ignorância, por momentos aflitivos criados por não aceitarmos as condições que a vida nos oferece? Lembrando-lhes que quando estávamos no mundo espiritual, livre de todos esses momentos que o mundo material nos oferece, nós, radiosos, felizes, projetamos para nós o desejo ardente de livrar das tormentas, dos males que hoje nos aflige, para que nós possamos, ou que pudéssemos, construir algo melhor dentro de nós. Então, quando nós estávamos desencarnados, diante de tantas situações, nós fizemos as escolhas de nossas provas. E nós sabíamos que nós iríamos vencê-las ou suportá-las se tivéssemos a companhia de determinados irmãos que iriam nos auxiliar no lar, na família, no trabalho, junto a nosso grupo de convivência. É importante analisar que nenhum mal ele perdura, todo mal ele modifica, e aquilo que parece que é um grande mal pode ser um grande bem na nossa vida, pode ser o remédio. Imaginemos nós, ao passarmos por uma enfermidade difícil durante anos aqui na Terra, e nós, ao chegarmos no mundo espiritual, nós vamos perceber que estamos livres daqueles tormentos, daquela dor, livres daquelas dificuldades. Fico imaginando o valor da ciência. Antigamente, a gente via a questão das doenças de pele, né, tão graves, sem medicamento, sem os antibióticos de hoje, sem os corticoides, mas nós podemos sentir assim, quanto era difícil, por exemplo, o fogo selvagem. O próprio nome mostra, não é o nome científico, nós sabemos disso, mas fogo selvagem, quer dizer, algo que me esquenta, que me queima. E de onde vem isso? De onde nós trouxemos isso? E se nós remontarmos ao tempo, será que nós não fomos uma daquelas pessoas que pusemos fogo nos cristãos? Acendíamos as fogueiras e batíamos palma, cuspíamos,
para que nós pudéssemos mostrar nossa força. E hoje, voltando com tal enfermidade, nós estamos sendo alimentados por mãos amigas, pela ciência e, acima de tudo, pelo Evangelho de Jesus. Se nós não tivéssemos as dores, as provas, as dificuldades, nós não estaríamos caminhando em busca do esclarecimento. Talvez nem tivéssemos compreendido quando Jesus nos disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda remove as nossas montanhas, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Nós hoje ainda estamos no campo da reclamação, porque nós não vislumbramos que tudo isso é um bem para o nosso espírito, é o remédio que cura. E nós podemos entender quantos irmãos se enfileiram diante da casa espírita para buscar a cura do corpo, deixando toda essa transformação que devia vir de dentro para fora, com propostas de que os espíritos possam fazer por nós. E muitas vezes, pela misericórdia do seu amor, pela bondade, eles nos auxiliam com mudanças energéticas, oferecendo-nos novas energias, mas assim que nós melhoramos, nós voltamos à mesma situação, quando os males também voltam, e muitas vezes por ingratidão ou por ignorância, nós dizemos assim, eu fiz um tratamento naquela casa espírita com aquele médium, não adiantou nada, fiquei boa uns dias, mas não adiantou nada, já voltou tudo. Tudo que os espíritos fazem, os espíritos superiores, eles fazem com muito amor. Nós é que muitas vezes não sabemos agradecer e não temos a fé necessária para que possamos fortalecer tudo aquilo que recebemos como uma argamassa divina, consolidar em nós o desejo de grandes mudanças. E hoje nós estamos vivendo um momento em que nós estamos, parece, tão distantes da fé, porque nós não temos dentro de nós realizado um movimento ascensional que nos sustenta, que nos encoraja. Nós estamos sempre questionando, agora questionando a vacina, questionando as máscaras, questionando o tempo. Por quê? Porque a nossa impaciência é ainda notória em todos nós, a falta de confiança na misericórdia de Deus. E aí nós perguntamos, por que Jesus nos disse que a fé poderia remover as nossas montanhas, as dificuldades nossas perante os males que ainda nos atormentam? O que é ter fé? A fé é guardar no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa intimidade, a certeza em Deus, a certeza que esse manancial de amor que vem pelas bênçãos divinas, consolidam em nós uma força que nos move, que nos transforma, que nos educa. Emmanuel tem uma definição no Consolador muito interessante, quando ele fala assim, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade, não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, esse eu sei é o que nós estamos hoje buscando para que a gente possa não mais vivermos estagnados, aguardando sempre que o outro faça por nós. E nesse momento em que estamos vivendo, mergulhados no medo, na ansiedade, na insegurança, com tantos pensamentos desalinhados, com tantas ondas vibratórias doentias intercedendo nos nossos pensamentos, nós perguntamos, onde está a fé? Que momento você tem cultuado esta fé íntima, que nada mais é do que o seu colóquio divino para te sustentar? Porque você deixa ser dominado por esses pensamentos que muitas vezes não são seus? Então, por que criar essa dúvida dentro de nós? Uma dúvida que retira a sinceridade dos nossos corações.
nós não podemos ter fé em cima de dúvida. E toda dúvida, ela que manifesta em nós, ela mostra que nós queremos as coisas muito, muito rápidas, nós precipitamos e não estamos aprimorando aquilo que Jesus nos ensinou. O conhecimento da doutrina espírita nos leva a ter uma fé raciocinada, uma fé onde a razão impera, e não é mais aquela fé não raciocinada, aquela fé que nós queremos fazer barganhas, aquela fé que nós queremos fazer com promessas, aquela fé do peditório, não, agora a fé da lógica, a fé da razão, compreendendo que as nossas dores são necessidades evolutivas e muitas delas nós assumimos no mundo espiritual. Fomos nós que pedimos para que nós pudéssemos, junto a esses irmãos, alimentados pela esperança, pela progressividade da esperança que a doutrina espírita nos traz, por esse consolador que ilumina as nossas mentes, nós daríamos conta. Queridos irmãos, nós pedimos tanto enquanto estávamos no mundo espiritual, para que nós pudéssemos contrair determinadas situações junto aos irmãos, queriam jornadear conosco a nossa existência, para que nós pudéssemos lutar e crescermos em espírito, fazer com que os nossos pensamentos sobrepujassem as ondas negativas que muitas vezes permeiam ainda, geradas pelo mal, pela ignorância, pela desconfiança, para que nós pudéssemos pôr em prova a nossa vontade de lutar, de crescer, a nossa vontade de amar e de servir. Que remédio, então, nós vamos buscar, prescrever para aqueles que não compreendem, que caem nas obsessões e que se tornam situações com momentos cruciantes dos seus males? Nos faz Kardec essa pergunta. E Kardec responde: só é infalível a fé, o apelo ao céu. Então, gente, a fé é esse percurso divino que me liga ao Pai. E isso cada um tem que construir a sua. A fé pede esclarecimento sólido com reflexão. Nós não estamos mais no acreditar naquilo que o outro fala. É por isso que Jesus, sempre quando ele ia trazer um ensinamento, ele deixava o silêncio para que as pessoas refletissem. E quando, às vezes, as respostas não eram harmonizadas dentro dos princípios que ele estava ensinando, do julgamento, da crítica, ele perguntava: você já conseguiu implantar o reino de Deus em si, na sua consciência? E muitas vezes, cabisbaixo, nós dizemos: não, Senhor, ainda não consegui. Então, por que nós ficarmos lamentando, jogando para o outro a culpa das dificuldades, sendo que nós somos o artífice de nossas mudanças? A fé é o remédio seguro do sofrimento, nos diz Kardec. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Nós estamos tão desacostumados de fazer essa leitura do espírito, que o que nós estamos mais sentindo, ou que eu vejo que todas as pessoas mais estão sentindo da falta da casa espírita, porque vão lá para pedir aos espíritos que lhes ajudem, sem que possam pensar que os espíritos continuam nos ajudando, eles não nos afastaram, eles não nos abandonaram, nós é que abandonamos o pensamento de estarmos criando esse movimento íntimo. Não é a casa espírita que nos promove isto. E aí o Evangelho nos diz: não nos pergunteis, portanto, qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante na sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungentivas angústias da aflição. Nós queremos, colocamos os nomes na nossa casa espírita, nomes de prece, para fazer prece, como se os espíritos fossem encarregados de fazer tudo por nós.
Quando nós falamos em cura, e aprendi isso com Eurípides Barçanufo, que tinha uma mediunidade extraordinária, curadora, mas essa mediunidade não era física, não era para curar o físico, desculpe, não era para curar o físico. Ele dava o medicamento fitoterápico, homeopático, para trazer-lhes novas energias, mas ele nunca deixou de estimular a leitura do Evangelho, a prece e o trabalho do bem na caridade. E são esses os recursos que nos levam a nos curarmos. Quando nós estamos no bem, na prática do amor, nós vamos curando quando nós percebemos a enfermidade já passou. E nós buscamos, então, no Evangelho, no caminho do bem, todo esse apogeu de amor, de luz que tanto aspiramos. E nós vamos encerrar o nosso Evangelho com esse pedaço que Santo Agostinho traz. O Senhor apôs o selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta a montanha. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória do Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. E é por isso, meus queridos irmãos, que o mal é o remédio que nos cura e que nos liberta. E possamos, nesta hora, olharmos para dentro de nós. E vou convidá-los a pensar nas suas aflições de hoje. O que está te afligindo? O que está te incomodando? E vamos juntos pedir a Jesus para que você encontre na prece a serenidade, a confiança e o desejo de mudar esse movimento mental que atrofia a sua esperança. Tenha fé que você vai conseguir. Jesus amado, que nesse momento sublime o seu olhar possa penetrar na nossa intimidade, na nossa casa mental. Ajude-nos, Jesus, a tirar os entulhos que ali vivem conosco, mergulhados no nosso orgulho, na nossa vaidade, que nos traz tão incoerentes diante de toda a situação que a vida nos oferece. Jesus, ajude-nos a relacionar com nosso irmão, olhando-o com os olhos do Espírito, doando tudo aquilo que temos em favor dele, para que nós possamos abrir os nossos corações, a fim de contribuir com o seu bem-estar. Que a nossa fé seja o corolário sublime e divino a nos sustentar nesta manhã, nesse dia e todos os outros. Querido Mestre, esperamos com muito amor a fluidificação das águas, na certeza deste amparo, porque nunca nos faltou, e que o passe amigo seja uma transfusão benéfica de energias, a nos fortalecer, a nos erguer e nos possibilitar dar novos passos em direção ao Senhor. Que a paz, a luz dos nossos benfeitores amigos alcance todos os corações em dores, em todos os locais. Jesus, e nesse momento pedimos para todos os nossos irmãos deste querido Brasil, que ora sofrem, que ora passam por tantas dores, que nossa Mãe Maria Santíssima possa balsamizar os seus corações de luz e de esperança. O abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Abraços cordiais de muita fraternidade a todos os nossos irmãos. Fiquem com Deus.